Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Começa agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém imagens perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Perca a sanidade em Você tem medo do escuro? Era uma noite escura e tempestuosa, e Lucas, um garoto de 10 anos, estava em sua cama tentando dormir. O vento uivava lá fora, fazendo os galhos das árvores rasparem contra as janelas. Cada som parecia amplificado na escuridão, ecoando pelo quarto e aumentando sua ansiedade. Ele sempre teve medo do escuro, mas naquela noite, o medo parecia especialmente intenso. O pai de Lucas sempre lhe dizia que não havia nada a temer, que tudo estava em sua imaginação. Mas Lucas sentia, de alguma forma, que havia algo mais na escuridão, algo que se escondia nas sombras e esperava o momento certo para aparecer. Quando o relógio bateu meia-noite, Lucas ouviu um som diferente. Não era o vento ou os galhos, mas algo mais suave, como se alguém estivesse andando devagar pelo corredor. Ele congelou, tentando controlar a respiração e não fazer barulho. O som ficou mais alto, aproximando-se cada vez mais de seu quarto. A porta, que estava apenas encostada, abriu-se lentamente com um rangido. Lucas arregalou os olhos, tentando enxergar algo na escuridão. Uma figura sombria apareceu na porta, alta e indistinta, como uma sombra que ganhara vida. Lucas tentou gritar, mas sua voz não saiu. A figura começou a se mover em direção à cama. Seus passos eram silenciosos, mas cada vez mais próximos. Lucas podia sentir seu coração batendo freneticamente. Quando a figura estava a poucos passos de distância, uma nuvem de escuridão a envolveu, obscurecendo tudo ao seu redor. De repente, a luz do abajur ao lado da cama acendeu. O pai de Lucas estava lá, segurando o abajur e olhando preocupado para o filho. "Lucas, você está bem?" perguntou ele. Lucas piscou algumas vezes, tentando se situar. A figura sombria havia desaparecido e tudo parecia normal novamente. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o medo. "Eu acho que sim", respondeu ele, ainda tremendo. O pai de Lucas se sentou na beira da cama e o abraçou. "Foi apenas um pesadelo, filho. O escuro não pode te machucar." Lucas tentou acreditar nisso, mas algo dentro dele sabia que o que ele tinha visto não era apenas um sonho. E naquela noite, ele decidiu que manteria o abajur aceso para sempre, porque sabia que na escuridão algo realmente esperava. Enquanto o pai saía do quarto, a luz do abajur começou a piscar. Lucas olhou para a lâmpada com um pavor renovado, e por um momento, ele viu a sombra novamente, sorrindo para ele. Os dias passaram e Lucas tentou esquecer aquela noite, mas a escuridão parecia ter se tornado uma presença constante em sua vida. Sempre que as luzes se apagavam, ele sentia a sombra próxima, observando-o. Durante o dia, ele se distraía com os amigos e a escola. Mas à noite, a sombra retornava. Certa noite, enquanto Lucas estava deitado na cama, ele ouviu novamente os passos no corredor. Desta vez, ele se preparou. Pegou uma lanterna debaixo do travesseiro e a segurou firme. Os passos se aproximavam e a porta começou a se abrir. Com um grito de coragem, Lucas acendeu a lanterna e apontou para a porta. A luz forte iluminou o corredor, mas não havia nada lá. Ele respirou aliviado, achando que talvez fosse apenas sua imaginação. Mas quando ele virou a lanterna para o quarto, a sombra estava ali, mais próxima do que nunca. A sombra não era apenas uma ausência de luz. Ela tinha olhos vermelhos brilhantes e uma forma quase humana, mas distorcida. Ela sussurrou seu nome, e Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele tentou se mover, mas estava paralisado pelo medo.
A sombra se aproximou. Sua presença era opressora. Lucas fechou os olhos, esperando que fosse embora. Quando abriu os olhos novamente, a sombra estava ao seu lado, sua mão fria tocando seu rosto. Eu sou o seu medo, ela sussurrou, e eu sempre estarei aqui. Naquele momento, Lucas percebeu que a sombra não era apenas um monstro, mas uma parte de si mesmo, uma manifestação de seus medos e inseguranças. Ele sabia que nunca poderia se livrar completamente dela, mas decidiu que não deixaria o medo controlá-lo. Com um esforço tremendo, Lucas se levantou da cama e enfrentou a sombra. Você não me controla, disse ele com firmeza. A sombra hesitou, seus olhos vermelhos piscando. Eu sou mais forte do que você, continuou ele, sua voz ganhando força. A sombra recuou, enfraquecida pela determinação de Lucas. Com um último sussurro, ela desapareceu na escuridão. Lucas caiu de joelhos, exausto, mas vitorioso. Ele sabia que a sombra poderia retornar, mas agora ele estava preparado. Naquela noite, Lucas dormiu com o abajur apagado pela primeira vez em muito tempo. Ele ainda sentia um leve tremor de medo, mas estava determinado a enfrentar seus medos, porque ele sabia que a verdadeira escuridão estava dentro de si mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.